Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos aqui para a gravação de mais um podcast da Última Linha. Para você que está chegando agora aqui no nosso canal, o podcast da Última Linha é um podcast que fala sobre empreendedorismo e o nome Última Linha justamente porque a Última Linha é a linha mais importante ali no DRE de qualquer empresa. Estou aqui com o Vladimir. Bem-vindo, Vladimir, mais uma vez. Obrigado, Du. Prazerzaço estar aqui com você de novo, né? Mais um podcast, né? Mais Cada um. dia novas histórias, né? Com pessoas incríveis, né? O mais bacana desse programa, né? Desse canal, é justamente conhecer essas histórias, né? Sim, Inspira a gente, né? sempre uma Cada nova história. história, né? Então, que tenhamos aí um podcast maravilhoso. Com certeza será, hein? Uma pessoa ilustre aí que está conosco aí. Então, apresentando o nosso convidado aqui, hoje nós vamos sair um pouquinho da caixinha. A gente já trouxe aqui pessoal da saúde, já trouxemos pessoal do comércio, hoje a gente está trazendo uma pessoa aqui da indústria. Cristiano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Já se apresenta pessoal aí, seu nome, o que que é a sua empresa exatamente. Eu que agradeço aí o convite. Como eu costumo dizer, é sempre maravilhoso estar junto com os amigos, né? E para mim é um prazer enorme. Eu sou o Cristiano da Silmed, é uma empresa na área da indústria, onde ela fabrica produtos para a área da saúde e na indústria mesmo, né? Então, o nosso foco realmente é transformar o silicone em peças realmente que realmente o mercado precisa e trabalhar no bem-estar das pessoas. Legal. Acho que a primeira pergunta que a gente faz para todo convidado que vem aqui, independente de qual seja o ramo de atividade, é como você foi parar nesse ramo de atividade, né? Então, como surgiu, de onde veio a ideia? Você trabalhou na indústria como CLT e depois virou empresário, já começou como empresário? Conta um pouquinho aí do Não, início. eu vou falar assim que acho que todo mundo tem sonho de ser empresário, mas acho que a gente tem que conhecer de onde a gente está entrando, né? Então, eu trabalhei CLT 14 anos. Tive a oportunidade dentro de uma empresa para poder conhecer do básico, né? Da época que eu não sabia nem mexer no computador, como diz o povo, ficava catando milho, né? Os nossos pedidos a gente tirava num papelzinho e fui aprendendo, tive a graça aí de ter, vamos falar assim, hoje a gente conhece a palavra de mentores, mas além da oportunidade que eles me deram, também foram meus mentores, né? Tanto na área comercial como na área industrial mesmo, como fazer preço, como estar realmente administrando uma empresa. Eu tive essa bênção, vamos falar assim. E depois de 14 anos, eu cheguei para o dono e falei, olha, é, eu acho que chegou num ponto que eu tenho que decidir o que eu quero fazer para mim. Eu gostaria de ter a oportunidade de montar algo que fosse meu, né? Mas eu gostaria de deixar a porta aberta para que a gente, se não der certo, eu vou voltar a bater na tua porta novamente, Isso aí. né? Eu acho que a gente tem que entender que o mercado, a vida, a gente não pode fechar portas, a gente tem que abrir portas. Né? E sempre sendo honesto, né? O que eu aplico dentro da empresa é exatamente, seja honesto acima de tudo. Por mais que a bronca possa ser grande, mas fale a verdade. Legal. Sensacional. E você vê, né? é, eu, eu tenho um contato um pouco maior com o Chris essa história de vida dele, né? Desde o início, o que me chamou muita atenção, que não deveria, né? Nos dias de hoje, não deveria. A integridade da pessoa, né? Porque assim, a, a- tem princípios que são imutáveis, que são inquebráveis. Mas as pessoas hoje, por causa do dinheiro, elas acabam se corrompendo, passando por cima, né? E ele poderia muito bem abrir e falar, tô saindo e acabou. Então ele meio que conversou com o cara, sabe? A integridade. Então, eu acho que o sucesso seu, né, e de muitas outras pessoas, muitos outros empresários, é justamente por causa disso. Quando você, né, a gente coloca sempre, tem que pôr sempre Deus em primeiro plano, né? Fazer as coisas que de Deus, assim, agradar a nossa vida. Mas assim, ser exemplo, porque assim, você Sim. tem filhos, você tem família, qual que é a visão que essas pessoas têm de você? Qual a visão que seus filhos têm de você, né? Eu acho que começa realmente assim. Você falou uma palavra-chave que hoje eu entendo muito bem, né? É você convidar Deus sempre para ele poder estar na sua vida, né? E quando a gente começou, um pastor sempre faz oração na nossa empresa toda sexta-feira, né? Então isso eu não abri mão disso, falei, não, eu quero a oração toda sexta-feira, não quero que você vá converter ninguém, mas eu quero a palavra de Deus dentro da minha casa. E um dia ele chegou para mim e falou assim, quem é os sócios aqui da empresa? Tava começando, aí falei assim, ah, sou eu, mais outra pessoa tem uma participação, o outro ali tem a mais e tal, o outro tem um outro.
Aí ele falou assim, mas quem é o principal? Aí eu falei, cara, quem é o principal é quem tem a porcentagem maior, né, mano? É fulano de tal. Aí ele falou, vou te fazer uma pergunta e na sexta-feira que vem eu gostaria que você me respondesse. Quem é o sócio majoritário da sua empresa? E na próxima sexta-feira você me conta. Eu falei, cara, aí aquilo ficou me incomodando, cara. Falei, pô, mas como assim, mano? Papel, tudo é assim. E aí passou na sexta-feira, eu fiquei, e eu falei, cara, meu, não tenho ideia. Pra você poder ver como que a gente vai fazendo mudanças na nossa vida. E eu cheguei pra ele e falei assim, pastor, ó, eu não consegui dormir já faz uma semana. Você me cutucou, vamos falar lá no coração mesmo. Quem que é o sócio majoritário da empresa se não é o cara que tá lá com no contrato social escrito o nome dele lá e tudo? Aí ele falou, cara, o sócio majoritário da sua empresa, se realmente você quer crescer, É é Deus. Deus. É Deus. Aí no dia que ele falou, arrepiou tudo assim, eu falei, cara, aí foi uma mudança de chave realmente dentro da empresa. Porque a gente tem que ser instrumento de Deus. E aí realmente teve muitas mudanças. E aí até o que a gente aplicou dentro da nossa empresa, ele tem um caderninho que a gente coloca lá, que é um caderno de oração. Dentro desse caderno, você vai lá, você tem uma dificuldade, você vai lá e escreve o nome. Na sexta-feira, o pastor não olha nada. Ele pega o caderninho e apresenta para Deus. Só que eu tive vamos falar assim, uma dificuldade bem grande e cheguei a perder meu imóvel e tudo. E eu coloquei dentro do caderninho pedindo meu imóvel de volta para Deus. E tinha uma moça que ela estava com câncer, pedi a cura dela também e que as coisas dentro da empresa melhorassem. Quando tudo aquilo aconteceu, eu fui o primeiro a pegar aquele caderninho e falar assim: esse não é um caderno de oração. Este é um caderno que Deus lê. Porque aconteceu isso, e Deus me trouxe de volta, curou pessoa de tal e a nossa empresa está progredindo. Então hoje é o nosso caderno que Deus lê. Legal. É top, né? Que história, né? E ele tem uma história, quando eu fui na empresa dele, e eu achei interessante, né? Eu queria até que você contasse. De uma moça lá, qual que era o sonho, né? Então ele tem nesse caderno, ele tem uma conversa. Acho que tem uma reunião que você faz, né? É, Alguma coisa? o que Conta, que conta pro pessoal esse a legal. gente vai aprendendo dentro do mercado que eu falo assim, ó, um empreendedor, ele sofre bastante, né? Porque todo mundo pensa quando você monta alguma coisa, é porque você tem já muito dinheiro. E no nosso caso foi totalmente diferente. Nós montamos sem dinheiro, sem nada, sem um tostão. A gente tinha o que Deus mostrou pra gente, é o sonho. Eu falo que o grande empreendedor, ele tem dois motivos para ele poder crescer. Primeiro é o sonho e a segunda é a ação. Porque só o sonho, se não tiver ação, não adianta. É, E eu acredito muito que quando Deus te dá o sonho, ele te dá as formas de você chegar até lá. Eu falo para os meus colaboradores hoje lá, né? Quem não tem sonho não cresce. Quem não tem sonho não vive. Porque o que vir para você tá bom. E aí eu aprendi com um dos meus mentores que a gente, assim, você tem que ter o teu pessoal do seu lado. E aí todo aniversário de cada um, a gente comemora o aniversário dele dentro da empresa, compra bolo, e eu faço questão de almoçar com cada um. E eu também faço uma reunião antes, uns 15 dias antes, com cada pessoa logo cedo. Para quê? Para descobrir qual é o sonho dela. Primeira pergunta: o que que a empresa ela traz para você? Como você enxerga a nossa empresa, a Silmed? A segunda coisa: onde você acha que a Silmed pode te ajudar dentro do teu sonho? E a terceira: como o Cristiano, amigo teu, como que eu posso mudar a sua vida? Então, hoje nós temos lá 28 colaboradores, eu conheço a história de cada um. Eu sei o sonho de cada um e sonhos que a gente já realizou lá dentro da empresa. Então, um empreendedor não pode trabalhar só pelo dinheiro. Ele tem que ter propósito. O propósito é consequência do dinheiro ele vir para você. Dentro da Silmed é isso que a gente faz. É muito interessante. A gente está no começo do podcast e o Cristiano já trouxe aqui diversos ensinamentos, né? E eu vou ter que grifar alguns aqui, não pode deixar passar batido, Explorar né? eles, né? Uma coisa que ele falou nas primeiras falas dele aqui, que é bem interessante, é assim: a gente tem que ter Deus dentro da nossa casa. Só que a gente está falando da empresa aqui. Sim. E empresário, isso é realidade para todo empreendedor, seja empreendedor pequeno, empreendedor grande. A gente fica muito mais tempo dentro da nossa empresa
do que dentro da nossa casa. Então a gente tem que ver a nossa empresa como nossa casa. Assim é comigo lá. Muitas vezes o Vlad chega lá na minha empresa e tá minha filha tá lá, minha esposa tá lá, minha família tá dentro da empresa. A gente fica mais tempo junto dentro da empresa do que tempo junto dentro da Verdade. nossa casa. Se a gente não fizer da nossa empresa uma continuidade da nossa casa, e você não falou assim, tem que ter Deus dentro da minha empresa. Você falou, tem que ter Deus dentro da nossa casa, mesmo se referindo à empresa. Exatamente. E isso faz total sentido. Se a gente não tem a empresa ali como uma continuidade, já começa errado daí, né? Porque como eu fui CLT, e aí dentro do CLT, o que que acontece? A gente vai para uma empresa, às vezes a gente se coloca em várias ações que você depende do salário e você tem que engolir seco. E aí o que que acontece? Qual é o seu maior bem quando você tem uma família? É a tua família. Ou teus pais, quando você mora com teus pais. E aí o que que acontece quando você não está bem dentro da empresa? Eu não posso descarregar no meu chefe. Eu não Descarrega em posso. casa. E aí eu vou descarregar em casa. E aí eu vou descarregar nas pessoas que mais eu tinha que dar amor. Porque às vezes o teu filho vai chegar querendo um abraço, querendo que você pergunte como que foi o dia dele, como que foi. E aí a pergunta que ele fala, pai, você já não quer saber mais, você já solta os cachorros. E eu levo isso para dentro da cultura da nossa empresa, né? Que, assim, ó, muita gente fala assim, ó, eu sou empresário, tal, da minha empresa e tal. E eu sou o marido. Não, a gente é uma pessoa só. Então, o que você é em casa, o que você é na empresa, o que você é em qualquer lugar, você tem que ser uma pessoa só, né? Você não pode ser várias pessoas. A gente não tem espaço para tudo isso. Se a gente quer crescer e quer deixar um legado, a gente tem que ser verdadeiro, né? Acima de tudo, você tem que ser você mesmo. E eu falo para meus colaboradores, eu tenho até, trouxe para vocês poderem ver, um manual do nosso colaborador, Que legal. que a gente construiu lá dentro. O que que eu falo para eles? Se vocês analisarem, é o que você acabou de falar, nós passamos muito mais tempo dentro da própria empresa Juntos ali. do que dentro de casa. Se aqui não for um lugar agradável de se estar, cara, eu tenho pena das pessoas que vão estar em casa para poder receber você depois. Então tem que ser um lugar agradável. O que mais chamou a atenção nossa é que você vê assim, pessoas com 30 anos, 40 anos, eu tenho pessoas até de 54 anos dentro da empresa, e quando a gente compra o bolo, ele fala assim, cara, é a primeira vez que alguém está cantando meus parabéns. Eu nunca tive um bolo, nunca ninguém ofereceu. Aí você fala assim, olha como dentro da empresa você pode fazer a mudança de vida de muitas pessoas, né? Então, a gente tem que pregar isso. Eu acho que isso tem muito valor, não só para dentro da indústria, em qualquer lugar. E você vê, né? A gente fala tanto, né, que é, a gente corre tanto atrás do dinheiro. Só que assim, se eu chegasse hoje, né? Você tem sua filha, você tem seus filhos. Se eu chegar com uma mala de dinheiro aqui e falar, ó, eu quero eles para mim. Não tem dinheiro que tem, né? compre, não tem. Só que às vezes as atitudes não mostram isso. Exato. Porque onde está o meu tempo, está o meu coração. Onde está o meu tempo? Às vezes o meu tempo está na empresa, está nos negócios. E eu não destino tempo nenhum para os meus filhos, né? E aí, alguém de fora vai destinar um tempo. E pode ser que essa pessoa que destine esse tempo seja uma pessoa mal intencionada. Então, olha o perigo que é. Sim. Então, como é importante, né, essa presença nossa no nosso lar, né? Até para mostrar isso, que é importante eu ter empresa, é importante, mas o dia que acaba a saúde, Então, aí não tem cara, a mais hora que você não tem saúde, não tem dinheiro. A hora que teu filho tá doente, acabou o dinheiro. Empresa, você larga tudo, você abandona tudo. Vlad, você falou um negócio assim, mas a gente fala do jeito que nós estamos falando hoje, é bonito. Mas até chegar nisso, não foi dessa forma. Sim, A gente tem que ser realista. é verdade. Eu fui CLT, eu me doava 200% dentro da empresa. E eu não era comissionado para isso. Eu ganhava um salário fixo. Mas eu enxergava que eu tinha que tirar o máximo do meu conhecimento dentro daquilo ali, porque eu tinha um propósito de montar uma empresa no futuro. E eu tinha que ter esse conhecimento. Então, eu perdi aniversário do meu filho, perdi aniversário da minha filha. Eu tenho mais 2 filhos que ficam em Resende. Por a correria de tudo isso, levei mais tempo para poder ir ver eles. Você entendeu? Então, é um tempo que você não resgata isso. Nem Já dos foi, meus, já foi. nem dos meus que estão dentro. Então, o que que a gente tem que fazer? É que nem o Vlad falou, não é o dinheiro. Porque às vezes quem está correndo, ele não corre também só atrás do dinheiro, mas ele corre atrás de fazer logo um pé de meia para poder falar assim, depois eu vou estar lá cuidando com a minha família, mas o depois pode não ter.
Isso que eu aprendi, depois pode não ter. Né? O tempo que eu tive longe dos meus filhos, eu não vou conseguir resgatar isso de volta. Né? Então a gente tem que tentar melhorar da agora para diante. Né? Então eu falo assim, nenhum dinheiro do mundo vale uma família, nenhum CNPJ vale uma família, vale a alegria de um filho. A gente fala assim, chegar em casa e você ter um abraço do teu filho, não tem preço. O amor da tua esposa não tem preço. E você corresponder. Porque não adianta a gente só receber. Eu aprendi que a gente tem que transbordar tudo aquilo que a gente aprende e o amor que tem dentro de nós, transbordar para as próximas pessoas. Legal. Agora, voltando um pouco, né? Acabou a sessão agora, é a emoção aqui, né? Vamos agora. é, Você falou que tem um caderno na sua empresa com sonhos das pessoas, né? Sim. Você consegue relatar alguns sonhos, assim, brevemente? O que você Eu falou, po- poxa, marcou a tua vida? posso, dos colaboradores? Para você ter ideia. Eu tenho meu caderninho que eu tenho com eles e uma das pessoas chegou para mim e falou assim: Ô Cris, posso falar? Eu falei: pode. Esquece o Cris aqui. Ó. O Cris é teu amigo. Hoje eu quero conhecer um pouco mais de você. Ela falou: primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar na sua empresa, que eu acho que eu fui a pessoa que mais entregou currículos aqui dentro. Eu entreguei 63 currículos. Todo dia eu passava e deixava um currículo. Todo dia eu passava e deixava um currículo. Até o dia que alguém bateu o olho. E eu tenho certeza que se alguém foi você, porque você estava na porta, eu entreguei para você, falei, eu vou entregar na mão da pessoa que vai te dar a chance. Aí passou, acho que uma semana, a pessoa me ligou. E ela chegou para mim e falou assim: o meu maior sonho era estar num lugar que eu ia estar bem, porque eu passei por empresas que eu já tive vontade de se matar dentro da própria empresa. E não é porque você está aqui, é porque dentro da sua empresa parece que tem um ar diferente, né? A gente vive um negócio diferente. E falar assim, o meu sonho que eu quero, cara, você já conseguiu realizar sem você saber dois. Aí eu falei, como assim? Ela falou assim, primeiro foi porque você me deu uma oportunidade de trabalhar e mostrar que nem toda empresa é igual. Porque quando a gente trabalha em muitas empresas que a gente não vê retorno, a gente acha que é tudo igual. E você mostrou que é algo diferente. E o segundo, quando você me ajudou, chegou para mim e falou que o meu sonho seria possível, porque eu já tinha perdido a esperança dele. Eu queria fazer uma bariátrica, eu queria tirar isso, eu queria fazer isso. E aí você falou dentro de uma reunião, a gente tem que guardar nem que seja um pouquinho, a gente vai conseguir realizar os sonhos, porque eles não são impossíveis. E cara, hoje eu vou falar para você que falta só um pouquinho para mim realizar esse sonho. Então a gente fala assim, é umas coisas simples que a gente fala, que a gente está presente e escuta, porque um dono de empresa muito grande, às vezes ele não escuta o colaborador. Ele não quer nem saber, ele só quer o resultado. Cara, você entrou aqui para você me dar resultado. E não é só o resultado. Eu acho que o dono de uma empresa ele também tem que fazer a mudança de vida na vida de outras pessoas. Então, isso me fala assim, falei, cara, eu nunca ia imaginar um negócio desse, uma coisa tão simples, né? De dar um toque na pessoa, porque ela falou, para mim, quando o pessoal fala guardar dinheiro, tinha que guardar muito, tinha que guardar R$ 1.000, metade do meu salário, e você falou que era pouquinho em pouquinho, e a gente já está quase lá já. Então, isso, dentro do que eu tenho lá, me ajudou bastante. E o outro que marcou bastante é a da minha coordenadora, que ela achava que ela não era possível a ter nada. Tipo assim, sabe aquela escassez que você já vem, talvez desde pequeno? Eu só tenho que ter esse carro, eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo. E quando ela acordou, ela falou: não, eu posso. E um dia ela me surpreendeu. Ela chegou, eu não estava na empresa, ela mandou uma foto para mim e falou: chefe, olha o presente que eu me dei. Ela comprou um Tigo 7. Aí eu falei: cara, meu, que show de bola, meu, parabéns para você. Ó, mas eu quero andar esse carro também, hein? Ela falou: não, mas tudo isso é possível porque você me deu a oportunidade de estar dentro e foi me auxiliando, mudando os meus pensamentos, né? Porque ela perdeu a mãe nova, né? Ficou com o pai e irmão e depois ela foi criada pela uma tia. Então, imagina como que foi a vida dessa pessoa. Então, se a gente não está ali para poder auxiliar, para poder ajudar e dando toque, às vezes essa pessoa assim fica tão pequenininha que ela fala, cara, nunca vou chegar a realizar meus sonhos. Você vê ela hoje, é uma pessoa que é para frente, cara.
eu vou conseguir, vou comprar minha casa, vou não sei o quê, eu tenho tantos anos já vou estar estabilizada, e isso muda a vida de muitas pessoas. Então isso... Top. É. Outra coisa Ó. interessante que eu vou resgatando suas falas aqui, Não, tá? que Que você vai isso. falando aí, eu vou resgatando suas falas. Que o Chris trouxe uma coisa importante aqui, que ele falou que ele começou sem dinheiro, né? E aí a gente traz um empreendedor toda semana que senta aqui, e eu e o Vladio também, acho que somos exemplo disso. Acho que todos nós, a maioria dos empreendedores que nós traz aqui, começaram sem dinheiro. Teve uma ou outra exceção que a gente trouxe alguns empreendedores que foram herdeiros, que os pais começaram sem Sim. dinheiro e depois eles estavam dando continuidade ali na empresa dos pais. Mas a maioria começa sem dinheiro. Eu tô falando isso porque a gente, Sim. os nossos telespectadores aí, a maioria é microempreendedor que tá começando, né? E às vezes a pessoa no começo lá, eu passei isso lá 13 anos atrás, fala, meu, será que isso vai. Às vezes até você duvida do negócio, né? Por uma fração de segundo você fala, será? E depois fala, não, vai dar certo, esquece esse pensamento e bola pra frente. Mas quando começa sem dinheiro, é muito mais difícil, né, Cris? É muito mais difícil, mas você tocou no ponto certo. Eu acho assim, ó. Primeira coisa, é o sonho. Você já tem esse sonho. O que que eu vou fazer para ele poder se realizar? E todo mundo fala, não, quando eu juntar um dinheiro eu faço isso. E aí nunca vai fazer. E aí é ter ação. A segunda coisa que é principal, porque assim, passamos dificuldade, devemos para pessoas, é você não fugir das suas dívidas. De ninguém. É você ser verdadeiro. Porque ficamos devendo vários. Para você ter ideia, nós não tinha dinheiro para comprar máquina. E aí a gente começou a vender e aí precisava ter máquina. E eu me lembro até hoje, cara, negociar, eu sempre fui bom de negociar. E eu falei assim, cara, nós vamos comprar uma máquina então, porque essa máquina, com o trabalho que nós temos, nós vamos pagar ela. E eu fui negociar a máquina. Chegamos lá, a gente estava correndo atrás de uma máquina que deveria custar no máximo, dentro do que a gente estava vendo, 60 mil reais. Só que a máquina custava 180 mil reais. E aí, quando nós sentamos, aí o cara falou, como que vocês querem fazer? Aí eu falei, como que o senhor pode fazer para nós? Aí ele chega e fala assim, cara, eu posso fazer em 6 vezes sem juros para vocês. Como se tivesse. Aí eu falei assim, cara, bacana, mas 6 vezes não vai rolar. Aí ele falou assim, cara, então vou fazer melhor ainda. 8 vezes eu vou fazer para você. Eu falei, cara, não vai dar certo. Aí eu conheci a história do pai dele, que era o pai que tinha a indústria lá das máquinas, depois o filho herdou. E eu falei assim, ó, eu tô 14 anos dentro do mercado e eu conheço um pouco da história do seu pai. A empresa que eu trabalhava, os donos vieram até aqui negociar com seu pai. E seu pai resolveu apostar neles. Falou assim, cara, tô achando que vocês são pessoas do bem, vocês estão falando a verdade, como é que vocês podem pagar? E aí eles chegaram e falaram, eu posso pagar 14 vezes, sem entrada, sem nada, assim, assim, assado. E aí o seu pai resolveu apostar e eles compraram, pagaram antes dos 14. Deu certo, vieram aqui, compraram outras e assim foi. Então eu gostaria de pedir essa oportunidade para você. Eu tenho alguns clientes, se você quiser ir na empresa, você pode estar vendo, mas eu não consigo crescer se eu não tiver a sua máquina. E para ser realista, hoje eu só conseguiria pagar você em 24 vezes, sem juros. Aí o cara falou, virei Casas Bahia, né? É. Aí ele falou assim, cara, é difícil, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar e eu te dou um retorno. Aí saiu eu, meu sócio de lá, e aí, cara, o que você acha? Cara, ele vai pensar. Naquela época eu já acreditava em Deus, então eu falei assim, Deus vai prover tudo. Se for para ser nossa, ele vai prover. 3 dias depois, apareceu um cliente na nossa empresa que era, cara, vamos falar, estava em 80 metros quadradinhos ali, só tinha 2 maquininhas só. O galpão ficava tão grande de 2 maquininhas que nós tínhamos. E aí esse cara chegou e falou, olha, eu tô precisando comprar um pedido, foi indicação estar aqui com vocês, e eu queria 50 mil metros de mangueira. E aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, ó, é um pedido excelente para nós, ia fazer uma mudança tremenda na nossa vida, só que eu não consigo te atender, porque nós estamos negociando uma máquina, se ela chegar para a gente, é possível que eu consiga te atender, mas eu ainda tenho mais esses outros clientes aqui que estão na fila aguardando isso, para mim poder tentar, né, colocar, e mesmo que tiver que trabalhar dia e noite, nós vamos trabalhar dia e noite, mas eu não tenho como te atender nisso daí. Falamos a verdade, mostramos pro cara e o cara saiu. 15 minutos depois o telefone tocou e aí o Roberto falou assim, ô Cristiano, tudo bom? Eu falei, acho que ele vai dar uma resposta para nós.
Fala, Alberto, e aí, como que tá? Ele falou, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece um tal de Amadeu? Amadeu, cara, Amadeu. Eu falei, cara, não conheço o Amadeu, cara. Nenhum Amadeu. Cara, não, para não falar que eu não conheço o Amadeu, teve um cara que acabou de sair daqui quase agora, cara. Faz uns 5 minutos, 10 minutos que ele saiu daqui. Ele falou, é esse cara mesmo, velho. O que que vocês ofereceram pra esse cara? Eu falei, não, ele veio aqui comprar e infelizmente eu não pude nem atender ele porque eu não tenho um maquinário para atender. Porque ele ligou para mim e falou, se eu não vender a máquina para vocês, eu sou louco. Porque vocês vão comprar muita máquina dele. Olha só. Caraca. Usou o cara. E aí eu falo pra você, é Deus? E aí o cara chamou a gente lá. Nós fomos até lá. Aí ele falou, cara, eu vou fazer em 24 vezes para vocês. Só que eu preciso de uma entrada. Vocês gostam provavelmente de carro. Eu também gosto. E meu sócio tinha um carro. Que carro ruim da pega, velho. Tinha uma classe A 160. E aí, vamos usar o negócio. Quando ele chegou, o que que você tem, cara? Eu falei, cara, para ser real, eu só tenho uma Mercedes. E era do meu sócio ainda. Olha, eu só tenho uma Mercedes, cara. Ô, Tenho esse carro Mercedes? aqui. Não, mas a gente não fala o carro, É só lógico. fala o nome. Eu só tenho uma Mercedes. Coloquei a chave na mesa e ele falou: eu pago tabela FIP e tal no seu pra gente poder fazer negócio. Aí eu falei assim: maravilha, fechou. A Mercedes foi de entrada. Quando ele olhou o carro, ele falou: cara, 10 mil vezes um Fusca do que esse carro, mas eu já dei minha palavra, não vou voltar atrás. Fizemos em 24 vezes o carro, mais 24 vezes. Pagamos com 16 meses. Compramos mais duas máquinas, que era fez em 18, pagamos em 12. Compramos mais outras máquinas, fez em 10, pagamos em 5. E aí Só Deus veio, mas teve atraso? Teve atraso. Mas é que aí onde eu volto de novo. Seja honesto, liga pro cara antes dele ligar para você. Cara, aconteceu isso assim, me dá mais uma semana, vai fazer assim, eu juro que vai estar sendo pago para você. E Deus proveu e foi pago, cara. Foi pago. E aí, hoje a Silmed, o meu sócio, nós se separamos, ele tem a empresa dele e a gente tem a Silmed aí, que eu tenho mais outros sócios. Que interessante. Os convidados vêm aqui, começam a contar a história e a gente vai fazendo uma viagem, eu vou fazendo uma viagem na minha história aqui, né? Porque quando eu comecei a empresa, eu não tinha dinheiro. E eu saí do CLT também, então bastante coincidências aí. Saí do CLT e falei pra minha esposa, eu não quero mais voltar pro CLT, eu vou empreender. Ela falou, vai empreender no quê? Eu falei, não sei no que eu vou empreender ainda. Aí eu comecei a ver no que eu ia empreender. Eu fui pro ramo imobiliário e depois eu resolvi administrar condomínios, né? E aí eu falei, vou abrir um escritório de administração. Minha mãe me pagou o curso, não tava sem dinheiro mesmo. Sim, Comecei sem dinheiro. Minha mãe me pagou o curso para poder me especializar. E quando eu tava assim, eu falei, agora eu tô pronto, eu vou montar o escritório. Sem experiência de escritório nenhuma, de empreendimento, nenhuma experiência. Ela falou, isso vai começar como? Eu falei, eu vou vender o carro. Aí eu tinha um Fox na época, vendi o carro, peguei a grana, falei, essa grana vai sustentar o escritório por um tempo. Aí coloquei o dinheiro no banco, aluguei uma sala, e aí outra coincidência, porque a sala ficava com aquelas duas mesinhas que era minha do meu sócio, uma sala grande, que caberia ali, né, um sim, monte de coisa, e colocamos aquelas duas mesinhas, dois computadores, e ali foi o início. Depois a gente foi crescendo, trazendo funcionário, colocando mais mesa. Hoje a gente tá com 3 salas, 8 colaboradores, e fomos crescendo, mas que bom. começamos da mesma forma, assim, né? Você falou das máquinas, que as máquinas ficavam nadando lá no galpão, a mesma coisa eu, que as mesas ficavam nadando Sim, dentro do escritório, né? E a gente tem que persistir e acreditar, sim, porque senão a sim. gente não chega em lugar nenhum, Eu né? aprendi que quando Deus mostra algo para você, ele não mostrou à toa, né? Ele Exatamente. mostrou porque é algo que é possível, né? Então eu falo, não tem sonho impossível. Não tem, Não tem sonho não tem. não. impossível, né? Se a gente for obstinado, cara, a gente consegue. Pode demorar um pouquinho? Pode, mas a gente consegue. Eu sigo um pouco o Thiago Brunet e uma vez ele comentou um negócio que eu acho que faz muito sentido, né? Ele falou assim, Deus traça o nosso caminho do início ao fim. Porque você escolhe onde você vai nascer, que família você vai nascer. Não. Quem escolhe é Deus. Então Deus escolhe exatamente onde você vai nascer, por quem que você vai ser criado. Então você vem até certo ponto. E eles traçam o teu final também. O metade, ele Não sei o que também vai está fazer. traçado, mas aí ele te dá a livre escolha para você. Aí ele fala assim: vou deixar ele escolher, desde que não atrapalhe o meu final aqui. E aí essa escolha que a gente faz que são as mais difíceis. Então a gente poderia ter um caminho talvez mais curto para poder chegar nos destinos,
mas às vezes a gente escolhe os mais difíceis para poder ver e falar, não, que ele aprendeu, quando ele chegar aqui, ele está todo preparado. Então eu falei assim, cara, eu levo isso para minha vida e levo para os colaboradores. Né? Até falei para ele assim, se a gente se tratar como se fosse uma árvore, que ela tem galhos, folhas e raízes, a gente fala dos amigos a mesma coisa, né? Que os amigos, a gente tem amigos folhas, os amigos troncos e os amigos raízes. Os amigos folhas, você tem vários. Você fala que são os colegas. Porque quando dá um vento, não É tudo fica nenhum. embora. Os troncos são aqueles que você é necessário ter do seu lado, porque eles vão te dar um alicerce ali. Mas o que te levanta mesmo é os raízes que ninguém vê. É aqueles 5 que o pessoal costuma falar, que cabe na palma da mão, mas ele está sob o terrado. Aqueles que é o que te sustenta quando realmente você precisa. Então, acho que isso é importante. É. Com certeza, né? Me veio uma história agora que eu vou compartilhar. Acho que eu nunca compartilhei aqui no podcast. É. E tinha um casal, né? E o casal encontrou Deus em sonho. E Deus falou: ó, metade da vida de vocês como casal vai ser de vacas magras e metade da vida de vocês vai ser de vacas gordas. E vocês escolhem o que vocês vão querer primeiro. Se vocês querem primeiro viver as vacas magras, depois viver as vacas gordas, ou o inverso. E aí o casal olhou pro outro e falou: já que a gente vai ter que passar por tudo isso mesmo, vamos passar logo pelas vacas gordas e as magras a gente encara lá na frente. E aí assim foi. Deus falou: vocês vão viver tanto tempo, metade desse tempo vai ser nas vacas gordas, e depois você sabe que tem a outra metade Sim. nas vacas magras, conforme o combinado. E aí eles foram vivendo aquilo nas vacas gordas, e foi chegando o tempo das vacas magras. E aí passou o tempo das vacas magras e nada acontecia, nada acontecia. E aí eles falaram: a gente tem que estar com Deus em sonho novamente para ver o que aconteceu, por que não vieram ainda as vacas magras, né? E aí eles foram até Deus em sonho e falou: a gente já viveu, conforme combinado, a nossa metade da vida juntos aí nas vacas gordas, a gente queria saber por que não veio ainda as vacas magras, o que aconteceu, você teve alguma falha no sistema. Aí Deus falou: foi impossível colocar vocês nas vacas magras, porque vocês fizeram tanto bem para os próximos, tem tanta gente orando em favor de vocês, que a gente não tem como vai tirar continuar. agora, vai continuar até o resto da vida nas vacas gordas. É isso. E o que você trouxe, um pouco do que você trouxe até agora da sua história, é isso, assim, isso né? mesmo. É a história do bom samaritano que tá lá. Que quem é o seu próximo, né? O seu próximo é aquele, quem tá no seu dia a dia ali, aquele que vai passar no seu caminho, né? O que você tem feito para... Quando eu era pequena, acho que vocês passaram por isso, a mãe nossa falava assim, tá indo em tal lugar, mas sabe que não é para fazer nada de errado. Se vocês fizer, Deus tá vendo. Cara, eu ficava assim, cara, Deus tem muita gente para olhar, como é que ele vai me Como ver que ele vê aqui, né, tudo, cara? né? Sou tão pequeno, né? Como é que ele vai me ver, cara? E aí a gente vai crescendo, mas a gente não perde algumas coisas, né? Falei, cara, eu tenho que entender o que é isso. E aí um dia, eu tava com um pastor, ele falou assim, eu falei, pastor, eu tenho uma dúvida para você. Como é que Deus vê a gente e tudo, né? Aí ele falou assim, você crê que você foi criado por Deus? Eu falei, creio. E você crê que ele te deu um sopro da vida? Aí eu falei, creio. Aí ele falou assim, e o sopro da vida não foi o espírito dele? Sim. Então, agora você deve entender como que Deus te vê, né? Aí eu passei e falei, cara, você falando dessa forma, agora me faz sentido. Porque Deus está dentro da gente. Então, por isso que Deus vê. Porque Ele te deu vida para você poder estar aqui. Ele deu sopro de vida e Ele fala muito claro. Te dei um pouco do poder, só um pouco a menos do que o meu. Eu estou com você a todos os momentos. Então, o que eu aplico dentro da nossa empresa hoje? Assim, para quem não crê em Deus, eu falo assim, cara, faça algo como se fosse para você. Porque você fazendo algo para você, você vai estar fazendo para Deus. E sempre estenda a mão para o próximo, porque a gente só veio nessa terra para poder servir. Quanto mais a gente servir, mais próspero a gente vai ser. Cara, arrepia, porque é verdade. Eu aprendi que quanto mais você serve, mais você tem retorno. E a própria história que você acabou de contar é exatamente isso. Eu vou viver hoje as vacas gordas, mas se eu não souber aproveitar as vacas gordas, eu vou passar pelas as vacas magras. É melhor saber viver e compartilhar e ajudar, porque você ajudando, você prospera. Você vê, né? Tem um desses coachings aí, famosos aí, né? E ele falou uma história também fantástica. E ele fala, né, que quando você vai abrir uma empresa,
qual que é o objetivo da empresa? Porque assim, ó, se essa empresa, quem que ela vai beneficiar? Ela vai me beneficiar. A gente voltando para essa palavra de Deus, né? Você acha que Deus vai estar nesse negócio? Não, eu quero benefício próprio, é para mim. Não vai. Provavelmente ele não vai estar. Agora, quando você abre algo que você fala, não, isso aqui é para beneficiar muita gente, isso aqui vai ajudar muitas pessoas. Você pode ter certeza que ele vai ser o primeiro a estar ali. Então, a gente tem que ter, né? O empreendedor ele Sim. tem que ter essa mente de, poxa, eu vou impactar vidas, eu vou transformar, porque a gente tem que ser agente transformador. Aonde eu estiver, tem que haver transformação. As pessoas têm que sair diferente. Elas olham para você e falam assim, cara, hoje você me deu um novo insight, eu saio daqui renovado. Por quê? A gente tem que ser esse agente transformador, né? Na nossa empresa, na nossa Sim. casa, com os nossos amigos. E às vezes não é isso. Às vezes a gente é egoísta e só quer para nós. E aí a coisa não progride, por quê? Porque eu só quero para mim. Então Essa fala do Vlad é bem pertinente. Eu vou falar para os empreendedores que estão assistindo a gente aí, mesmo você empreendedor que seja ateu, não importa. Se você é ateu, eu não acredito em Deus. Mas se você vai montar uma empresa, qual que é o primeiro princípio quando você vai montar uma empresa? Você tem que saber a dor. Propósito. Tem que existir uma dor para você abrir uma empresa. Isso, todos os empresários aí de sucesso falam que tem que existir uma dor. Então você começa uma empresa por uma dor. É uma coisa que falta no mercado. E a partir do momento que você está suprindo essa dor, você já está ajudando o próximo, né? Sim. Se você sim, pensar em abrir empresa sim, só para ajudar você próprio e não tiver isso. uma dor, a empresa já não prospera por Já não si vai só. prosperar. É. E a partir do momento que você trabalha em cima dessa dor, você vai estar ajudando o próximo. E você crendo ou não em Deus, Deus vai estar vendo ali o que você está Sim. fazendo. Porque você não precisa crer em Deus. Se você fizer o bem, mesmo se você não crer, você vai estar sendo beneficiado por isso, né? Pelo menos É. no que eu penso, assim. Se você ajudar o próximo, ainda que você não acredite em Deus, mas se você está fazendo bem, Você já você... está fazendo a vontade de Deus. Sim. Exatamente isso. Com certeza. Exatamente Com isso. Sem certeza. saber, Sem saber. você vai estar fazendo a vontade de Deus. Ô, Cris, e a sua empresa ela tem quantos anos? Ela está Então, estabelecida? Hoje ela. a nossa empresa está localizada em São Caetano, né, na Major Carlos Del Prete. A empresa ela tem 6 anos de vida. A empresa ela foi criada em 2019 e ela abriu as portas somente em 2020. Nós abrimos a porta no meio da A pandemia, pandemia. né? E a gente tomou uma ação que foi contra tudo que estava dentro do mercado. Nós fizemos uma reunião, fizemos um acordo entre todos que estavam lá, que a empresa ela não iria fechar, mas ela iria poder salvar o máximo de pessoas que fossem necessário, que tivesse dentro da nossa ossada. E a gente colocou que a gente não ia mexer em valores de nada. Porque o que aconteceu dentro da pandemia foram pessoas ganhando dinheiro em cima de pessoas que estavam morrendo. E no nosso conceito isso não entrava. Então a gente falou, a gente tem um preço, tem a margem de lucro está aqui e a gente vai fornecer o que é correto. Quanto mais a gente puder ajudar, mais pessoas a gente acredita que vai estar salvando. Pra você ter ideia, na pandemia nós trabalhamos todos os dias e na pandemia ninguém dentro da nossa empresa ficou doente. Ninguém. Porque os que tinham mais idade, a gente deu os 15 dias, a gente deu mais 15 dias, e aí a gente fez acordo quem eram os mais novos ia suprir aquele que não estava lá, e ele não ia ficar sem salário. Então a gente realmente reuniu-se, todo mundo, abraçou, virou uma corrente para poder realmente ajudar. E a gente fez bastante diferença. Na pandemia foi onde o nome da Silmed ela começou a sair dentro do mercado. Então a Silmed hoje ela tem 6 anos, mas ela faz transformação de produtos em realizações de sonhos. A nossa missão é a tua saúde. Isso é o que a gente aplica dentro da nossa empresa. A gente faz produto para a área da saúde, para o bem-estar, para o animal, para uma indústria, mas a gente faz ele realmente com qualidade, né? Qualidade para quê? Para que dure mais, para que você mesmo, eu falo para os meus colaboradores, pensa só o seguinte, pensa que alguém querido da sua família foi para o médico, ele vai ficar internado. E agora o médico chega e fala que ele vai usar um produto que foi você que fabricou. Você acha que ele tem qualidade para poder atender a necessidade do teu filho, da tua esposa, de quem mais você gosta? Ou você iria falar, cara, agora eu me perdi, porque eu fiz isso tudo errado. Coloquei coisa que não era para colocar. Quando a gente mexe com vidas, a gente tem que mexer com muito cuidado. Então a gente preza por isso. Dentro da nossa empresa, a gente preza por isso. Né? Então, é uma empresa que ela vem crescendo, nossas metas são altas, porque eu acho que se você tem a possibilidade de sonhar,
Por que eu vou sonhar pequeno? Eu vou sonhar grande, Sim. né? O trabalho é o mesmo. A gente vai sonhar grande. Nós sonhamos que até 2027 vamos ter uma sede própria e até 2030 nós vamos ter uma base em Dubai. Ah, em Dubai. Não, é em Dubai porque é mais fácil mudar para o resto do mundo. Para poder mandar para o resto do mundo, que é o nosso material, indiretamente, ele já está em vários lugares do mundo. Já está nos Estados Unidos, já está em Dubai, já está na França, já está na Itália, com clientes que nós fornecemos produtos que atendem o mercado. Só que o ano de 2024 para 2025, nós colocamos na mente que a Silmed vai começar a fazer produtos da marca própria, que é o que a gente não tinha. Então, a gente é uma empresa que transforma produto para você, para os outros clientes, para pessoas que querem fazer o produto para colocar na linha. Só que a gente veio com o pensamento, vai continuar fazendo isso, só que a gente vai criar produtos nossos da marca Silmed para poder atender o mercado. E aí vem dando resultados. Que top, hein? Parabéns. Dubai, hein? Não é, Nossa. não é pra qualquer um, né, Vlad? Ô, Cris, e desde que você abriu a empresa, você abriu a empresa, você falou que vocês deram o carro lá pra entrada, pra comprar maquinário, tudo, começaram ali do zero, e aí vocês foram revestindo em máquina, e aí ter margem de lucro não significa que vocês tinham resultado na última linha. De quando Não. vocês abriram a empresa até vocês terem resultado na última linha mesmo, quanto tempo foi aí que vocês pararam de reinvestir e A aí gente começou pode, a... eu acho assim, ó, quem está na indústria, ele não para de investir. Então até hoje, Porque tem que estar, mas você diminui, você tira um pouco o pé do acelerador, tá, né? Então, no início, a gente precisava de máquinas. Então, entrava, era o salário baixíssimo, a gente tirava ali o baixíssimo e, cara, a gente passou 2 anos sem tirar nada. 2 anos sem tirar nada, só tirar realmente o teu alimento. Fora isso, nada. E aí a gente foi trabalhando, eu vou falar para você assim, a empresa você começa a ver um resultado nela depois de uns 4, 5 anos. Mas se você tem uma indústria, ela vai estar sempre investindo. Ou investindo no colaborador, investindo em maquinários mais modernos para você ter mais produção, investindo em novas tecnologias e buscando resultados. O que a gente tem de foco hoje é que daqui 3 anos nós queremos estar importando a matéria-prima, que hoje nós não importamos, compramos nacional. Então a gente quer importar para poder ter fôlego e para poder continuar brigando dentro do mercado, né? Que o mercado em si, seja do silicone, seja qualquer empreendedor, o mercado ele é cruel. Então você tem que ter estratégias para você poder estar colaborando, correndo para você. Não é vou baixar meu preço. Nem sempre o baixar preço quer dizer que você vai estar ganhando, sim. né? E aquela coisa, né? É a percepção de valor, né? Sim, Uma coisa, uma Ferrari. Se eu tô vendendo uma Ferrari por 50 mil, tá caro ou tá barato? pelo que a gente conhece, tá Tá barato. barato. E aí você vai falar, cara, Mas tem eu não algo de tenho, errado. eu não tenho, então, eu não tenho 50 mil para comprar. Você pode ter, não ter o Sim, dinheiro, mas que ela vai estar barato. Vai. sim. Então, a percepção de valor. Então, é importante ter essa percepção. E dos produtos da linha de produtos que você tem, até fala um pouquinho por exemplo, a Silmed. E- Quais são os produtos assim? Poxa, sério, eu já tive contato com esses produtos? Que Ó, produtos, por vamos exemplo? colocar assim, ó. A Silmed hoje, vamos supor, quem foi para dentro de um hospital, a gente faz as traqueias, que ela serve para respiradores, para produtos de anestesia, oxigenoterapia, máscara de silicone, reanimador manual, né, tubo para poder fazer drenagem, né, em silicone porque é atóxico, bebedouro, bebedouro tem uma mangueira de silicone, maquininha de café que todo mundo hoje tem em casa, dentro dela tem uma pecinha que é de silicone, feito pela gente também. O que a gente fez que a gente estudou o mercado para ser diferente? Nós criamos um coletor menstrual para as mulheres, né? Aí você fala assim, cara, um homem falando de coletor menstrual, é que a gente preza muito pela saúde e pelo bem-estar do mundo também. Se a gente tiver um estudo rápido, é jogado muito absorvente nos lixos normais. A céu contamina a terra, contamina tudo. E o coletor menstrual, ele elimina tudo isso. Com o coletor menstrual, você sabia que a mulher, quando ela está menstruada, ela pode fazer natação? Não. Com o coletor menstrual, ela pode. Com o coletor menstrual, ela pode ir para academia como se ninguém está diante dela normal, né? Então, o que a gente pegou? Pegou o que a gente já fornecia para dentro do mercado para outras pessoas, de nome, e a gente foi pegando detalhe, cara, podia melhorar nisso, podia melhorar nisso, podia melhorar nisso. E nós fizemos um design mais aveludado do perfil,
um cabinho que todo mundo falava que é o cabinho onde você puxa, e todo mundo fala assim, cara, isso aqui é muito duro, a gente acaba cortando porque machuca. O nosso, ele é totalmente oval e achatado. Para quê? Para dar conforto. Se você vai usar algo, tem que ter conforto, né? E a gente Sim. fez teste. Então, hoje nossos colaboradores usam, né? A gente vem ganhando mercado com isso, né? Estamos entrando na parte que aí você falou da dor, né? Cara, eu tenho muita pedra no rim. Então, porque eu bebo pouca água e porque o organismo acaba criando. E a gente está colocando o duplo J dentro do mercado da Silmed, está entrando para isso. Então a gente vai na dor também, falou, pô, o que dá para melhorar? Eu já usei isso daqui tantas vezes, o que a gente pode fazer de melhor? Então a gente veio criando várias coisas. Você falar, a coisinha de nada, quando eu entrei no ramo do silicone, aonde eu sentar, eu falei, o que usa de silicone aqui? Onde que usa? Onde que usa? Você ficava desse jeito, né? E o silicone hoje ele usa em muitos lugares, cara. No implante, né? Então, um sutiã, que às vezes você vê a alcinha, é de silicone. Máscara de natação, silicone. Sim. Né? O snorkel é a parte de silicone. Porque o silicone é um material que ele não dá contaminação, não solta resíduo, né? E ele é biocompatível com o ser humano. Então, essa biocompatibilidade dele quebrou muito as outras tipos de borracha que tinha, né? Então, ele ganhou espaço dessa forma. Sim. E seu cliente não é o consumidor final, né? A Não, indústria normalmente tem um intermediário. O nosso maior cliente é os distribuidores, que eles atendem diretamente os hospitais. Né? Então, para não quebrar a cadeia, a gente fez isso. Atende os distribuidores, eles vão atender os hospitais. Né? Tá. E aí, o que a Silmed ela vem fazendo agora? O produto próprio dela. Aí, o produto próprio nosso, eu posso vender para o final. Eu posso vender, colocar para poder o distribuidor distribuir dentro do hospital. Né? Mas a gente já tem um acordo que dentro do hospital realmente a gente não vende. Que top, hein? Interessante, né? Você vê tanta coisa que você nem imagina, né? Não. O silicone hoje está presente. Carro, né? No carro tem hoje a paletinha que você vê de limpar. É de silicone hoje, porque o silicone ele tem coisas boas que eu vou falar para você assim, ó. Aguenta até 350 graus. Aguenta 60 graus negativo. Airfly hoje, não tem uns tapetinhos que coloca dentro dos Airfly? Para quê? Para poder o óleo não ficar lá, sujar menos Airfly? É silicone. A forma de bolo, silicone. Colher, silicone. Cara, você vai vendo tudo hoje, é muito silicone hoje. E tem ainda tendência de crescer demais. Bico de mamadeira, chupeta. Hoje, antes era latex. Latex foi proibido, porque ele se dissolvia, ficava todo meloso. E o silicone pegou espaço e hoje ele domina isso aí. Ou seja, tá no dia a dia, a gente nem sabe, né? Só conversando com alguém que é do ramo que a gente vai... É muita... Você vê que é muitos materiais, né? Migrando para o silicone, né? Sim. Por causa da durabilidade. Por causa da durabilidade. E ecologicamente também, né? E como a gente é curioso, né? Aí eu falei assim, cara, por que será que a gente não tem uma empresa de silicone dentro do nosso país? O Brasil tão grande do jeito que é, tem minério, porque o silicone ele é extraído de um minério, é da sílica, é extraído um óleo dele e faz toda a transformação. Cara, por quê? E aí um dia eu estava numa feira, nessa feira tinha os grandes lá distribuidores que não estão dentro do Brasil, só em questão de distribuir, e eu perguntei para a empresa, pô, por que não tem uma empresa dentro do Brasil? Porque nós temos o silicone aqui para ser extraído. Porque não é viável, Cristiano. Para você ter ideia, o Brasil ele usa menos de 1% do silicone que é fabricado para a Europa, para os Estados Unidos. Aí eu falo assim, nós temos o ouro que está aqui dentro. E novamente, se o brasileiro não souber aproveitar as oportunidades, vai vender a preço de banana, porque o pessoal, quando acabar lá fora, vai vir para cá. Vai vir buscar aqui. Então a gente tem coisa, a gente é um país abençoado, cara. A gente tem tudo. Então, isso é empreender, né? É ver oportunidade aonde ninguém tá vendo, né? Normalmente é aquela coisa da manada, né? Tá todo mundo comprando, eu vou comprar. Tá todo mundo vendendo, eu vou vender. Não. Você tem que estar atento, você tem que estar se informando, né? Ler bons livros, se informar para ter essa habilidade, né? De visão das coisas, né? E muitos empreendedores acabam. O cara empreende hoje como? Ele vê o cara trabalhando, vê que, poxa, eu tô vendo aquele cara tá se dando bem, vou montar um negócio daquele. Mas você tem aptidão para aquilo? Às vezes nem tem. Não tem. Né? Então é complicado.
Os empreendedores de sucesso mesmo já são esses que saíram desse efeito manada, né? Já Sim, saíram. Porque normalmente sim. eu, quando comecei a empreender, era todo mundo contra e eu não. Minha esposa tava me apoiando, né? Ela sabia todo. Eu desenhei ali, falei, vai ser assim, assim, assado. Então ela sabia do planejamento. Mas meu pai mesmo ligava pra ela toda semana. Fala pra ele voltar pro mercado de trabalho, voltar pro CLT. Ele tem estudo, tem faculdade. O que que ele tá fazendo? Porque não tava ganhando dinheiro. Mas muitas pessoas falaram isso pra mim também, né? Mas eu falo pra você assim, ó. Quando a gente casa, eu falo que eu sou grato a Deus e sou grato à minha esposa. Porque eu ganhava um salário razoável da época e abri mão de tudo isso. Eu pedi a conta pra sair. E aí eu falei pra minha esposa, ó, a gente vai passar um tempo difícil, eu preciso saber se eu vou contar com você. Ela falou, mas o que eu ganho não paga as contas. Eu falei, então, mas nós vamos selecionar. E a minha esposa foi o alicerce da minha casa durante 2 anos e meio. Cara, tinha vez que eu não tinha dinheiro nem pra tomar um suco. E aí você, homem, dentro de uma casa, a sua mulher pega lá R$ 20 e fala assim, não, vai lá com seus amigos, toma R$ 20 aqui. Cara, eu falei, cara, isso é inadmissível, cara. É. Eu vou ter que, Chega a ser eu humilhante, vou ter né? que trabalhar mais. Não é, ó, mulheres, não é por causa que é ser machista. É porque o homem ele gosta de realmente estar na frente e alimentar a própria casa, né? E aí a gente fala assim, cara, mas se você não tem uma mulher com a garra que a minha mulher teve, como tem outras também aí, que o do Vlad Sim, também é, sim. e te apoiar, também às vezes não vai para frente. Porque criticar, todo mundo vai te criticar. Mas a base da sua casa não pode te criticar, cara. Ele vai ter que tentar confiar e falar, nós vamos até o final. E hoje eu sou grato pela minha mulher por causa disso. Porque ela que me deu esse apoio para poder estar onde eu tô. Eu passei por isso também. Minha esposa era gerente de loja e eu falei, eu vou sair do trabalho. Ela já ganhava mais do que eu, só que o que mantinha a casa era o salário dos dois. Sim. Sai um salário, tipo, faz falta. Oxe. Mesmo que ela ganhe mais, o Sim. salário a menos faz falta, Sim, né? Sim. sim. E ela me apoiou, porque o dinheiro que eu vendi o carro, eu não podia colocar dentro de casa, porque era o que ia manter o escritório Exatamente. lá, né? E ela que também segurou as pontas. Então, quando dizem aí que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, é Cara, a mais pura verdade, é a né? mais pura É a verdade. mais pura verdade. Então, essa semana foi uma pessoa que fez Empretec comigo lá no escritório. Ela falou, eu quero ir no seu escritório pra gente bater um papo e tal. Eu falei, pode vir. E ela foi lá no escritório, a gente tava conversando, e ela trouxe uma história do Obama, né? E o Obama falou que ele tava no restaurante com a Michelle, eles estavam no restaurante, e aí a Michelle saiu da mesa, um pouco quando voltou conversando com o cara, numa bate-papo, ele ficou olhando assim, e falou, e aí, tipo, quem é, né? Ah, é um namorado meu da minha adolescência, um ex-namorado meu, tal. Aí depois o cara foi embora, aí ela pegou e perguntou, não, você tá com ciúme, né? Você tá com ciúme? Você acha que eu ia ter casado com ele? Se eu tivesse casado com ele, eu não seria a primeira dama. Aí ele falou, não, se você tivesse casado com ele, ele seria o presidente. Por quê? É, Porque ele falou a mulher que é o alicerce ali. Sim. Então ele falou, não, se você tivesse casado, não é você que não seria a primeira dama, eu que não seria presidente, seria ele, né? isso. Porque a mulher é o nosso É alicerce, bem na por aí verdade, mesmo, é bem né? por aí mesmo. É Fala, forte, né? falando assim de quando a gente começa a ser um empreendedor, né? Cara, teve várias vezes que a gente se questiona às vezes, né? E teve um dia, eu pegava a minha esposa, levava os filhos para a escola e deixava ela no serviço e vinha. Mas sabe o automático, o carro ia tudo pelo mesmo lugar. Parece que o carro já é sozinho. É, E aí quando eu comecei a me questionar assim, chegou um dia que eu tô indo, pegando o caminho, a minha mulher falou assim: "Não, passa por aqui, ó, vai por aqui que é mais rápido". E eu cortei o caminho. Quando eu cortei o caminho, eu passei numa rua em São Caetano, no qual eu morei quando eu era criança. Aí eu passei, aí eu olhei e falei para ela: "Nossa, eu morei nessa casinha, ela continua do mesmo jeito até hoje. Olha lá, eu morava aqui, ó. Era só um cômodo, o banheiro era do lado de fora, a pia era do lado de fora. E eu falei, morava E ali, ó, na segunda continuava. casa. Na segunda casa. Ela falou, nossa, e tal. E aí fui, levei ela embora. E aí eu cheguei, cumprimentei todo mundo e eu fui tomar um café. E aí eu coloquei um café e falei, nossa, cara, olha como que as coisas são. Eu morava ali, cara. E aí a gente fala assim que é o Espírito Santo quando fala com a gente, ou Deus. E aí só veio a voz no meu ouvido. Você viu, filho, de onde você estava? Aonde você está hoje?
E ainda você não tá nem aonde eu quero te levar ainda. Porque naquela época, a gente comia uma farinha com água. Que a minha mãe, casa de família, nunca deixou faltar. Vocês têm seu alimento, nem que seja isso. Mas a minha mãe e meu pai passaram fome. E olhar onde a gente está hoje, falar, cara, a gente tem que agradecer. Eu sou grato a Deus. Sou grato pelas oportunidades. Não sou o cara perfeito. Mas a gente tenta fazer o melhor, que eu falo para meus colaboradores. Tenta ser melhor 1% por dia. Que dentro de um ano nós vamos crescer 365%. 1% por dia é o suficiente. Então eu levo isso comigo, levo para minha família. Uau, Parabéns. top. Parabéns. E assim, né? Mas assim, você plantou isso. As escolhas, Sim, né? Os seus pais tiveram essa escolha e louvável, né? Você vê que o que um pai não faz, né? sim, vixe. E assim, eu falo que a gente é fruto das nossas escolhas. Então, tudo que você está vivendo hoje, lá atrás, foram escolhas que você fez. Foram abriu mão de algumas coisas Sim, para ter o que você tem hoje. Então, as escolhas, elas são fundamentais. Se você, eu falo, né? Eu sempre dou esse exemplo, né? É, o que você planta é o que você vai colher. Então, plante coisas boas, plante o que você quer lá para frente. Poxa, exato. eu quero uma família maravilhosa. Então, planta isso agora, porque você vai ter isso, né? Eu quero uma Sim, empresa próspera. O que você vai plantar? Plantar coisa boa. Você vai plantar benfeitorias ali para os seus colaboradores, para os seus clientes, porque isso vai voltar para você. Isso sim, é a lei da semeadura, volta sim, para a gente. Então, é exatamente. importante a gente ter esse pensamento de empatia, né? O que eu posso fazer para melhorar aqui o ambiente, né? Ô, eu costumo dizer assim, a gente que é empreendedor acaba empreendendo quando você sai de um CLT, porque dentro da empresa onde você estava faltava algo. Porque você É, dentro de uma empresa, você também é um empreendedor, Sim. né? Mas quando você sai dela para poder montar, porque ali dentro ainda faltava algo, né? Pra você ter ideia, é uma coisa tão simples hoje. A gente tem uma cesta básica hoje, dentro da nossa cesta básica, ela também tem uma outra cestinha pequena que são de produtos de limpeza. A gente paga hoje R$ 245. Se você pegar R$ 245 e falar assim, eu não vou dar mais cesta porque isso me dá trabalho, que não sei o quê, e dá para o colaborador, R$ 245 não compra o que vem dentro da cesta. E aí eu tenho alguns colaboradores que realmente passaram por bastante aperto, e aí e a gente tem um grupo dentro da empresa deles, só deles, e aí o cara vem e posta assim, sou grato pela minha geladeira e pelo meu armário que hoje está cheio. é. Né? Porque dentro da nossa empresa a gente faz algo diferente, né? Além do aniversário, a gente tem toda a primeira sexta-feira do mês, a gente faz um café gratidão. Café, o colaborador dá um X valor e a empresa coloca o restante. Nós vamos fazer uma confraternização ali de uns 40 minutos. Aí tem um café realmente diferenciado. A gente pergunta por que a gente é grato do mês que passou e a gente deixa conversar um com o outro para poder entender um pouco mais. E você ter vários falar, cara, sou grato pelo emprego que eu tenho hoje, pela minha casa que hoje não falta o alimento, pelo meu salário que mesmo que é pouco, mas eu não sei quando vem de bom agrado parece que ele prospera, né? Porque eu falo, tem vezes que a gente tá num lugar que a gente pode ganhar R$ 10.000, mas aquele dinheiro não rende, cara. Por mais que você fazer, e aí você guarda um pouquinho, daqui a pouco aparece um negócio, Leva embora. Vai embora. e aí eu aprendi também, quando se paga de coração. Se paga com vontade de pagar mais, Isso. que aquele dinheiro ele vai prosperar. Então, para você que é empreendedor, não acha que o seu funcionário ele ganha muito. Acho que ele ganha pouco. E luta para poder ele ganhar mais. Porque um bom funcionário alegre, feliz dentro de uma empresa, ele tem um rendimento que você nem imagina. É um rendimento multiplicado por 10. Top. Top. E a gente tá chegando aqui já ao momento final, né? Final. Eu queria conversar mais aqui, mais 2 horas com você, viu, Cris? Que é isso, a gente agradece, cara. A oportunidade aí é importante, né? Acho que quando
a gente faz o bem, acho que é bom sempre colocar. Eu costumo dizer assim, história de todo mundo pode salvar vidas. Sim. Pode. Porque uma história de uma pessoa simples pode ser o resultado de uma salvação de uma pessoa que estava ali perto a fazer alguma coisa errada. É verdade. Ô, Cris, Deixa- pra deixa- encerrar então, pode falar, vai lá. Deixa suas considerações finais aí, rede social, contato, da Cara, empresa. eu Pro queria. pessoal levar Vamos o falar currículo assim. lá, já eu tô querendo lá fazer trabalhar lá já. Vamos falar assim. Eu agradeço realmente a vocês dois pelo convite, cara. Fiquei lisonjeado mesmo. Podcast que vai ser um sucesso, já está sendo sucesso, né? A gente começa de pouquinho, a gente não vê o quanto que a gente começa a abranger, que eu tô acompanhando o Vlad, vejo os podcasts, esse cara tá virando figura já, viu? Mas a gente gostaria realmente de agradecer. Não só eu, mas o grupo Silmed gostaria de agradecer Legal. essa oportunidade. Todos os meus colaboradores, né? Eu falo, não é sempre só o Cristiano. Acontece as coisas por causa de cada um que está lá dentro, né? E se vocês quiserem acompanhar lançamento, acompanhar a história da Silmed, procura no Instagram, Silmed_Silicones, e no Facebook, Silmed. Silmed é um L só? Silmed com 2 L's, bem falado, Dois tá? L's. Silmed, SILL Med, tá? E só para poder a gente finalizar, por que é Silmed e por que tem 2 L's? Sil, de silicone, Med, de medicina. E o L a mais? De liberdade. Que legal. Que legal. Parabéns. E eu, a próxima vez que eu visitar lá a sua empresa, eu quero ir no horário que esteja a equipe lá, que eu fiquei até curioso de conhecer Não, a eu equipe, quero tomar esse né? café, gente. Queremos no dia do café. Vocês estão convidados. É a primeira sexta-feira do mês aí, né? A gente faz um café gratidão. Mas só para que senão assim, a gente tem que honrar quem honra a gente também, né? Ó, se vocês querem o melhor bolo do ABC, é da Império Bolo que colabora com a gente no nosso café gratidão, viu? Legal. É a melhor bolo da região. Top. Vamos trazer aqui, ó, já, da Império. Vamos Empreendedor trazer. da Império. Vamos fazer. E você que está aí acompanhando a gente, queria agradecer por estar acompanhando aqui o podcast. Se você é empreendedor, está querendo crescer, assiste também nossos outros episódios, chegou até aqui, curte esse episódio para dar uma moral, se inscreve no canal e me segue também nas redes sociais, @soueduardonascimento, segue também o canal da Última Linha, @souultimalinhaoficial e o do Vlad. O meu é @Vladimir com V, 2 R's. Até breve. Obrigado mais uma vez. Obrigado.